Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de História da Filosofia Moderna 1 da Unifesp. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o resumo que o Descartes faz das 6 meditações. Nós estamos lendo com algum cuidado antes de entrar propriamente no texto, né, mas faz parte do livro. Primeiro entender o título, depois aquela carta que ele escreve para os teólogos, né, que é mais importante do que pode parecer, não é uma carta meramente protocolar ou formal, ela expressa a opinião do Descartes, um pouco o valor, né, apologético que ele vê no livro, e expressa um pouco a concepção que ele tem da argumentação que ele vai desenvolver nas meditações, né? E, portanto, merece uma leitura até mais cuidadosa do que a que eu fiz, mas também não é o caso da gente se demorar demais. Eu acho que a gente tem que ler um pouco o resumo, porque, primeiro, faz parte do texto, né? A gente tem que ir lendo com atenção tudo aquilo que o Descartes escreveu e publicou para a gente entender a obra como um todo. Em segundo lugar, é importante para a gente ter uma ideia geral, né? O próprio Descartes, como eu disse, ele pede para o leitor ler pelo menos 4 vezes o livro dele antes de começar a julgar. E a primeira coisa que a gente deve fazer, que é aquela que o Descartes recomenda, é justamente dar uma lida geral no livro para ter uma ideia, né? Antes de ler com mais atenção, com mais vagar e ponderação cada uma das meditações. Então ele já apresenta para a gente um resumo, e quando a gente lê esse resumo, fica claro que o resumo foi escrito depois do livro inteiro estar pronto, como é normal a gente fazer, né? Uma introdução é a última coisa que se escreve, porque ele faz referência mais de uma vez às objeções e às respostas. Isso é uma coisa que eu ainda não comentei, mas eu vou comentar agora. Quer dizer, e é uma ideia muito interessante, porque o que o Descartes fez foi circular o livro dele entre alguns pensadores importantes, até alguns grandes filósofos, né? Por exemplo, o Hobbes e o Gassendi, também o Arnaud, a quem eu já me referi aqui, né? O Cateros, que era um tomista, e vários pensadores, eles levantaram objeções, eles leram as meditações inteiras, eles comentaram por escrito o livro, e o Descartes respondeu longamente a cada um desses conjuntos, né, de objeções. Então, o livro completo, digamos assim, não são só as 6 meditações, mas depois das 6 meditações, nós temos a parte das objeções e respostas, que compõem o livro também. Então, isso torna a coisa muito mais interessante, porque o livro ele não está ali apenas para ser interpretado, que é um pouco o que a gente faz, nem simplesmente ensinado. De alguma maneira, o livro foi feito para ser discutido, né? Portanto, faz parte da concepção desse livro essa ideia do exercício da reflexão, da discussão com os seus pares, isso é, com aqueles outros filósofos dignos, né, que são capazes de entender as demonstrações e discuti-las, né? E o autor, então, vai responder, o autor é o Descartes, né, vai responder essas objeções aprofundando, explicando, né, eventualmente até modificando, ou se não modificando, desenvolvendo certas ideias que talvez não estivessem ainda tão claras na cabeça dele. E isso mais ou menos fica um pouco claro nesse resumo, né? A importância que essas objeções e respostas têm, né? Num curso de graduação de um semestre, sobretudo com aulas remotas, né? Fica difícil a gente ler tudo, né? Na verdade, mesmo num curso de aula presencial, dificilmente a gente conseguiria ler as 6 meditações inteiras, né? Com atenção. Então, na primeira, ele faz um resumo de todos, e parte desse interesse também, não só é para a gente ter uma ideia do todo,
antes da gente começar a analisar e discutir as partes, né? Mas também entender qual que é essa estrutura, né? Qual é o andar da carruagem, os movimentos pelos quais o Descartes passa para elaborar a sua filosofia, né? E esse resumo, então, é bom, muito útil, porque ele chama a atenção da gente para os pontos principais, né? Então eu vou ler, por exemplo, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler umas partes e vou chamar a atenção. Então eu vou começar lendo o parágrafo, que é curtinho, onde ele dá um resumo da primeira meditação. Então quem tiver aí com o texto na frente pode ler comigo, quem tiver apenas ouvindo, eu vou repetir, né? Eu não quero pressupor que vocês estejam com o texto aí na frente, né? Eu vou tentar, na medida do possível, explicar tudo que eu gostaria de explicar, apenas usando a minha voz, né? Então diz assim o Descartes, eu leio. Na primeira meditação, adianto as razões pelas quais podemos duvidar geralmente de todas as coisas, e particularmente das coisas materiais, pelo menos enquanto não tivermos outros fundamentos nas ciências além dos que tivemos até o presente. Ora, se bem que a utilidade de uma dúvida tão geral não se revele desde o início, ela é todavia nisso muito grande, porque nos liberta de toda sorte de prejuízos e nos prepara um caminho muito fácil para acostumar nosso espírito a desligar-se dos sentidos e, enfim, naquilo que torna impossível que possamos ter qualquer dúvida quanto ao que descobriremos depois ser verdadeiro. Fim da citação. Veja, isso aqui é muito rico, né? Tem muita informação nesse parágrafo, né? Então, tem duas partes principais, né? Que são duas frases, e a segunda é bastante longa. Na primeira, ele fala das razões para duvidar e quais são as crenças que vão ser postas em dúvida. Em princípio, diz o Descartes, são dúvidas que atingem todas as coisas, isso é, as nossas crenças sobre todas as coisas. Em seguida, no entanto, ele restringe um pouco, quer dizer, essas dúvidas são particularmente sobre as coisas materiais, isso é, sobre as crenças que nós temos nos corpos materiais ou nos objetos físicos, como cadeira, mesa, pessoas que têm corpos, árvores e por aí vai, né? Tudo aquilo que for um corpo material ou um objeto físico, né? Será objeto de dúvida, ou mais corretamente, mais precisamente, as nossas crenças sobre os corpos materiais serão postas em dúvida. A segunda frase fala da utilidade da dúvida. Então, na primeira, ele caracteriza a generalidade da dúvida, né? Essas dúvidas estão baseadas em razões, né? São razões pelas quais nós duvidamos, e nós podemos duvidar, aparentemente, de todas as nossas crenças, mas o Descartes está interessado em duvidar especialmente ou particularmente das crenças sobre o mundo físico, né? Agora, essa dúvida geral, né, essa dúvida sobre as nossas crenças a respeito dos corpos materiais, do mundo físico, essa dúvida ela é útil, né? E ela é útil por duas razões, diz o Descartes, né? Ela é útil, em primeiro lugar, porque ela nos liberta de toda sorte de prejuízos. Nós vamos insistir bastante nisso quando a gente for ler a primeira meditação, mas fica agora claro já que a liberdade é uma coisa fundamental desde o começo, né? Então, como eu estava falando, em geral a gente lê as meditações como uma obra de metafísica, uma obra epistemológica, mas a gente vê aqui um aspecto, vamos chamar assim, moral, né? Que é justamente nós deixarmos de lado os nossos prejuízos, os nossos preconceitos. De alguma maneira, o que o Descartes já está antecipando é que nós somos vítimas de uma série de preconceitos e que é fundamental você duvidar das crenças para libertar o nosso pensamento do jugo desses preconceitos, né? Então, a ideia de liberdade aqui aparece logo de cara na primeira meditação. De alguma maneira, essa meditação que a gente tinha visto lá atrás, que era uma espécie de progresso, né, que envolve uma
reavaliação que a pessoa faz de si mesmo, né, em direção a uma vida melhor, uma correção, um aspecto absolutamente fundamental é o indivíduo, a pessoa, ganhar novamente uma liberdade, né? E em segundo lugar, diz eles, né? Então, além de libertar de toda sorte de prejuízos, né? Essa dúvida universal, ela nos prepara um caminho muito fácil para acostumar nosso espírito a desligar-se dos sentidos. Isto é, as nossas crenças em geral, elas se baseiam nos nossos sentidos. Né? E na medida em que a gente ganha uma certa liberdade, a gente não vai mais julgar de maneira submissa ou de alguma maneira acreditar cegamente naquilo que os sentidos nos informam a respeito do mundo, né? Então nós vamos nos desligar dos sentidos. Isso nós vamos ver, é uma espécie de ascese espiritual. Né? De alguma maneira a gente está preso ao mundo, imerso ao mundo físico por meio dos sentidos, a nossa atenção está dirigida ao mundo físico, aos corpos materiais. Né? E de alguma maneira é preciso que a gente se desligue disso e a gente se volte para um mundo espiritual, né? Da mente. E essa primeira meditação, ela tem essa função, né? Tem a função de uma espécie de ascese, onde a gente vai se desligar desse mundo para aceder a um outro mundo, né? Que não é o mundo físico material. E, digamos assim, essa preparação, né? A dúvida como uma preparação, ela serve então de um lado para fazer com que a gente se desligue dos sentidos, mas também, e aí isso vem, né? Ela, eu vou ler aqui, né? Enfim, naquilo que torna impossível que possamos ter qualquer dúvida quanto ao que descobriremos depois ser verdadeiro, né? Então nós vamos nos acostumar, não só a nos desligar do sentido, nós vamos nos acostumar a nos desculpa, né? A ideia é o seguinte: na medida em que a gente se desliga dos sentidos, que é o lado negativo, né? De outro lado, o que a gente tem é a descoberta da verdade, né? Então, quando a gente ascende, né, faz uma ascese, tem uma ascensão, né, se desligando do mundo físico para o mundo espiritual, lá nesse outro mundo nós vamos descobrir a verdade, né? E o que é importante aqui é isso que essa dúvida vai se tornar impossível. Ali onde não há nenhuma dúvida, nós temos a certeza. Né? A certeza, de alguma maneira, tem um aspecto subjetivo. Né? Eu estou certo disso, eu estou certo daquilo, mas é claro que às vezes a gente acha que está certo, diz que está certo, a gente tem certeza e, no entanto, a nossa crença se revela falsa. Então, quer dizer, não só a ideia de adquirir uma certeza, mas, sobretudo, que essa certeza seja verdadeira. Né? Então, a primeira meditação é o que prepara a gente para a certeza da posse da verdade, né? Que nós vamos, de fato, ter descobrir a verdade, estaremos seguros dessa verdade que a gente descobre. Em seguida, ele passa a fazer um resumo da segunda e das outras meditações. O da segunda meditação é o único resumo que tem mais de um parágrafo. Na verdade, tem 2 parágrafos e o segundo parágrafo é muito longo. E a ideia, então, é justamente, né, dizer que uma vez que a gente supera, né, de uma vez, o cativeiro, a prisão dos preconceitos e nosso pensamento adquire uma certa liberdade, quando a gente então usa essa liberdade, a gente acaba descobrindo então uma verdade. Né? Então é o momento em que a gente já deixou para trás o mundo físico, dos objetos, né, dos corpos materiais e adentra o domínio dos espíritos, da alma ou da mente, né? E ali a gente descobre a primeira verdade, né? Que é impossível
que aquela pessoa que pensa não exista. Como nós estamos pensando, né? O sujeito está meditando, ele está pensando, então ele está absolutamente seguro, é impossível duvidar da sua própria existência. Então ele logo enuncia a primeira verdade que vai ser descoberta, né? E essa verdade, assim como na primeira meditação, ele duvidava das crenças, né? E depois ele mostrava a utilidade dessa dúvida, aqui também ele enuncia, em primeiro lugar, qual é a verdade que vai ser descoberta, a primeira verdade a ser descoberta nessa ordem das razões, e em seguida ele mostra qual é a utilidade dessa descoberta, né? Em primeiro lugar, ele ressalta que uma das utilidades é a distinção entre as coisas que pertencem a essa pessoa que está meditando. Isso é, qual é a sua natureza intelectual, e ao mesmo tempo ele descobre, ele consegue distinguir, né, ele percebe a distinção daquelas características que pertencem ao corpo, né? Essa é, então, a utilidade. A gente consegue distinguir conceitualmente, quer dizer, a gente fica sabendo também quais são as características que pertencem à mente do ser humano e quais são as características que pertencem aos corpos, inclusive ao corpo próprio ligado a essa mente, né? Descartes ressalta o que eu já falei antes, né? Que não se trata de provar a imortalidade da alma, se trata apenas de estabelecer a distinção, e aqui nesse momento uma distinção conceitual apenas, né? E ele deixa muito claro que nessa segunda meditação ele é obrigado a adiantar algumas coisas que serão usadas depois em outras meditações, mas que aqui elas ainda não são estabelecidas como verdades. Por exemplo, embora a gente possa distinguir as propriedades, os atributos, as características da mente das características ou propriedades do corpo, ele ainda não provou que há uma distinção real, ela é apenas conceitual, ela é apenas pensada. Mas isso talvez tenha causado certa confusão, é um erro mais ou menos comum na leitura, as pessoas acham que já na segunda meditação Descartes estabelece essa distinção ontológica, né, como se fosse já uma distinção real. Isso só vai acontecer lá na sexta meditação. Então, ele vai deixar claro para a gente aqui que ele está apenas adiantando coisas que depois vão ser importantes para outros argumentos, né? Sem ainda ter avançado como verdades, né? E aí ele enumera, então, no segundo parágrafo, que tipo de coisa ele está adiantando, né? Então, por exemplo, ele está adiantando uma concepção clara e nítida da alma, né, que é inteiramente distinta da concepção que a gente tem do corpo, né? Essa é a primeira coisa que ele adianta. Uma segunda coisa que ele adianta é que todas as coisas que concebemos clara e distintamente são verdadeiras, né? Bom, então a gente sabe, é muito comum dizer que o critério de verdade cartesiano é a ideia, é o critério, são as ideias claras e distintas. Quando a gente tem uma ideia clara e distinta de alguma coisa, então a gente tem uma verdade sobre essa coisa. Se a gente tiver uma ideia, né, confusa e obscura, a gente não tem uma verdade sobre essa coisa. De alguma maneira, aqui, né, o cogito, como a gente chama, né, o pensamento da pessoa que medita, né, que constitui a sua primeira verdade, porque se ela pensa, ela não pode duvidar que ela existe, porque para pensar é preciso existir, né? É, é, pode parecer que o Descartes já está instituindo esse critério de verdade, mas ele não está. Como ele diz, isso só vai ser provado na quarta meditação, né? Mas ele, de alguma maneira, adianta que o critério pelo qual ele reconhece a verdade do cogito é que essa é uma ideia clara e distinta, né? Em terceiro lugar, o que ele está adiantando, né, é que então é preciso ter uma concepção distinta da natureza corpórea. E depois, em quarto lugar, né, que as coisas que se concebem assim clara e distintamente, né, como substâncias diferentes, elas são com efeitos
substâncias diferentes, coisa que ele vai provar na sexta meditação. Então, algumas ideias já vão surgindo na segunda meditação, mas elas não aparecem como verdades, mas apenas são antecipadas para que depois elas possam ser estabelecidas no seu devido lugar, na ordem que preside esse movimento, essa progressão nas 6 meditações, né? É um parágrafo longo, eu não vou comentar muito, senão essa aula fica longa demais, né? Na terceira meditação, ele vai estabelecer a verdade de Deus, né? Essa é a principal, o principal propósito da terceira meditação, né? Então, que Deus existe já a gente viu naquela carta, né? É uma das ideias fundamentais das meditações. Então, o que Descartes quer estabelecer a distinção entre a alma e o corpo para mostrar que a alma pode sobreviver ao corpo, e ele quer mostrar que Deus existe. Bom, na segunda meditação ele mostra que a alma pode ser concebida sem o corpo, que a concepção da alma e a concepção do corpo são duas concepções distintas, mas ele ainda não estabeleceu, só vai fazer isso na sexta meditação, a realidade dessa distinção, né? Ao passo, então, que a primeira verdade daquelas duas que ele quer estabelecer mesmo vai ser a existência de Deus, né? E assim, um pouco como ele já falou antes, ele vai dizer, bom, tem muitas obscuridades aqui, mas eu espero esclarecer lá nas objeções e nas respostas, né? Então, ele não adianta muita coisa nesse resumo, né? Eu acho que ele se dá conta de que o assunto é bastante complexo e remete o leitor para as objeções e respostas para as dificuldades, né? Então, de um modo geral, o que ele apresenta é que agora a gente chegou a uma verdade de um princípio primeiro, além do princípio do cogito, agora a gente tem um outro princípio, que é Deus, né? E de alguma maneira a gente completa, se a gente for pensar a estrutura da obra, uma espécie de ascensão, de uma ascese, em que a gente começa imerso no mundo com as crenças sobre o mundo, a gente vai duvidar dessas crenças, nós vamos nos desligar dos sentidos, isso é, nos afastar desse mundo material, vamos adentrar no mundo da alma e do espírito. Num primeiro momento, esse mundo é o mundo da própria mente, né, da mente da pessoa que está meditando, então a gente já está num alto grau de espiritualidade, digamos assim, né? de imaterialidade, estamos no domínio da mente, e na terceira meditação a gente sobe mais um degrau, porque agora nós estamos falando de Deus, né? Talvez o mais imaterial, né? A mente suprema. Então, esse movimento que sai, né, do mundo material, encontra agora o seu ápice, né, e vai em direção à imaterialidade, a um outro mundo, encontra o seu ápice na prova da existência de Deus, né? Na quarta meditação, nós não temos um estabelecimento de uma verdade, como a segunda e a terceira meditação estabeleceram duas verdades. A verdade do cogito, isso é, da minha existência. Em segundo lugar, a existência de Deus, né? A quarta meditação ela é análoga à primeira, porque a primeira meditação ela é muito útil, mas a utilidade dela não é estabelecer uma verdade. A utilidade dela, como a gente viu, era tinha um sentido mais prático, digamos assim, de nos desligarmos dos sentidos e começar um movimento de ascensão, deixando o mundo físico e material para trás, em direção ao mundo do espírito ou do puro espírito, né? A quarta meditação também não estabelece verdades. De alguma maneira, a ideia dela é estabelecer, se vocês quiserem, um critério de verdade, né? Agora, então, aquela ideia, eu ia falar ideia, mas fica redundante, né? Mas aquela sugestão, né, de que as coisas claras e distintas são verdadeiras, agora de fato será estabelecida, né, como uma espécie de regra, né? Então ele diz, né, que ele vai provar na quarta que as coisas que concebemos muito clara e muito distintamente são todas
verdadeiras. Essa assim, o objetivo principal da quarta meditação, né? E ao mesmo tempo ele quer explicar para a gente o mecanismo do erro, por que que a gente erra, como a gente erra, então de que maneira a gente vai evitar o erro, né? Na primeira meditação, de alguma maneira, era denunciar os erros dos sentidos, né? Ou as ilusões que poderiam vir com julgamentos baseados nos sentidos. E agora, então, ele vai explicar isso um pouco melhor, né? Então, ao mesmo tempo que ele dá o critério de verdade, ele procura desvendar qual é o mecanismo do erro, né? Para que a gente também não erre. Então, são os dois lados da mesma moeda. De um lado, é descobrir a verdade, ter um critério para identificar a verdade, mas também entender como é que a gente erra, né? E aí, mais uma vez, ele não explica tanto, ele prefere dizer de maneira defensiva, assim, coisas das quais ele não trata, né? Que ele não trata do pecado, ele só está interessado no erro epistêmico, né? Tem um significado moral também, nós vamos ver um pouco isso, mas de qualquer maneira ele não está pensando no bem e no mal, ele está pensando em erros que dizem respeito ao verdadeiro e ao falso, né? Também ele não está interessado em falar das coisas que competem à fé ou à conduta da vida, mas somente as que dizem respeito às verdades especulativas e conhecidas, né? Portanto, ele deixa muito claro que ele não está se situando no domínio da vida, ele está, sobretudo, se situando no domínio da filosofia, né? E, portanto, isso vai aparecer de maneira bem clara em alguns lugares, é importante, porque eu acho que tem muitas críticas ao Descartes, sobretudo críticas dos pragmatistas, às vezes dos Wittgensteinianos, que eles talvez não leiam com a devida atenção o Descartes e levantam problemas para a filosofia cartesiana que não atingem o Descartes, que o Descartes tomou cuidado suficiente para isso, né? Na quinta meditação, então, o Descartes está, como eu falei para vocês, temos uma primeira meditação que é metodológica, né, para a gente se desligar dos sentidos e duvidar das crenças. Nós subimos um degrau quando a gente estabelece a verdade da existência da nossa mente. Depois subimos mais um degrau com Deus, né? Agora que tem esse Deus perfeito e absoluto que vai servir de fundamento para estabelecer as ideias claras e distintas como critérios de verdade. Bom, uma vez que se dispõe do critério de verdade, o Descartes vai começar uma espécie de recuperação de boa parte das crenças que ele tinha posto em dúvida, né? Então, em primeiro lugar, ele vai explicar, né, qual é a natureza corpórea, né, o que é exatamente o corpo, qual é a essência do corpo. E, ao fazer isso, ele, nesta quinta meditação, ele também prova a existência de Deus com razões diferentes das razões que ele tinha usado na terceira meditação, né? Mais uma vez, ele não entra no detalhe e fala, bom, aqui tem algumas dificuldades, né, que serão resolvidas nas respostas às objeções, e aí ele passa para um outro ponto que é fundamental aqui para a gente, ele fala assim que ele vai explicar também como é que a gente pode ter um conhecimento matemático, né? Isto é, dada a natureza do corpo, a gente sabe que a nossa matemática ela é verdadeira, em particular a geometria, né, que procede por demonstrações. Ora, essas demonstrações agora que a gente conhece a essência ou a natureza do corpo, podemos dizer que são verdades. Então, agora ele recupera as verdades matemáticas que tinham sido postas em dúvida lá atrás, na primeira meditação. E na sexta e última meditação, o Descartes, que é bastante complexa, é bastante longa, né? E aqui também ele faz um resumo bem denso, né? Então talvez eu leia com algum cuidado para vocês, né? Ele fala assim: na sexta meditação eu distingo a ação do entendimento da ação da imaginação. Os sinais dessa distinção são aí descritos, né? Então, em primeiro lugar, é preciso distinguir o que pertence ao intelecto, ao entendimento, e o que pertence à imaginação. Porque
essa meditação ela começa no nível do entendimento, passa para a imaginação e finalmente chega no nível dos sentidos, que foi de onde a gente partiu lá na primeira meditação, né? Então percebam que a estrutura é mais ou menos análoga entre, de um lado vai subindo e depois vai descendo e voltando, né, ao mundo, e também tem essas duas partes, uma primeira parte de ascese, né, em que a gente parte do mundo físico e chega ao auge do mundo imaterial, que é Deus, onde a primeira meditação ela é mais metodológica e a segunda e a terceira estabelecem verdades. A segunda metade das meditações, ela também tem uma primeira meditação, quer dizer, tem a quarta meditação, que é a primeira dessa segunda parte. Ela é metodológica, né? Não estabelece verdades, e na quinta e na sexta ele vai estabelecer verdades. Primeiro ele confirma a verdade da existência de Deus por meio de uma prova nova, diferente das provas da terceira, e confirma as verdades da matemática, né? Em particular da geometria. Na sexta meditação, conforme ele vai passando do nível do entendimento para a imaginação e da imaginação para os sentidos, ele vai também recuperando algumas das verdades que ele tinha, ou que ele acreditava, só que agora ele vai ter um bom fundamento para elas, que não vão apenas estar baseadas nos sentidos, né? Mas, enfim, então, quando ele está tratando aqui, em primeiro lugar, da diferença entre entendimento e imaginação, ele vai mostrar, em primeiro lugar, que a alma do homem é realmente distinta do corpo. Lá na segunda meditação se tratava apenas de conceber a alma de maneira distinta do corpo. A gente pode conceber a alma como sendo distinta do corpo. Se é ou se não é, ele deixava em aberto, ele não podia estabelecer aquilo naquele momento. Agora ele pode, né? Então, depois de fazer esse percurso todo, ele pode então dizer que a alma do homem é realmente distinta do corpo. E, no entanto, ele acrescenta, né? Ela é tão estreitamente conjugada e unida que compõe como que uma mesma coisa com ele. É a união substancial. Se a alma é uma substância e o corpo é outra substância, né, porque são realmente distintos, isso não quer dizer que nesse mundo elas existam distintos. Na verdade, o ser humano é um amálgama, uma combinação da alma e do corpo, né? De tal forma que é uma união substancial. Isso tudo é bastante obscuro também, mas enfim, é muito comum a gente achar que, primeiro, essa distinção real já teria sido estabelecida na segunda meditação e não é, só é estabelecida na sexta meditação, porque agora sim nós vamos ter a existência do corpo provada, segundo Descartes, né? E, portanto, a gente pode falar, né, aqui dessa volta, desse retorno ao mundo físico, aos corpos materiais, né? No entanto, diz ele, né, de fato, aqui no mundo eles estão unidos, porque Deus, ao criar o ser humano, consegue unir numa única substância essas duas substâncias que são realmente diferentes, né? Isso tudo, como eu já falei, é muito difícil para entender. Para ser sincero, eu mesmo não sei se eu entendo isso aí. Mas a ideia dele a gente consegue perceber, ter uma ideia, né? Uma ideia geral do que ele está falando, né? Porque na mesma meditação em que ele prova que corpo e alma são duas substâncias realmente diferentes, isso quer apenas dizer que elas podem existir separadamente. Não quer dizer que elas de fato existam separadamente. Nesse mundo, de fato, elas existem conjuntamente, elas estão combinadas num amálgama, né? Que é a união substancial. Não é uma substância nova, as substâncias propriamente falando são apenas a alma e o corpo, no entanto, elas formam uma união substancial. De fato, elas estão unidas nesse mundo e quando o ser humano morre, se Deus quiser, ele pode manter a alma, que é uma substância diferente do corpo, enquanto o corpo morre, né? Em seguida ele passa para os sentidos e ele vai falar, né, que ele expõe
todos os erros procedentes dos sentidos, muitos dos exemplos que o Descartes tem em mente na primeira meditação para duvidar dos sentidos, mostrando os erros e as ilusões dos sentidos, na verdade eles são ilustrados, né? O Descartes esmiuça melhor, né? Se alonga mais na sexta meditação, dando os exemplos clássicos, muitos, né? De como que os sentidos nos enganam, né? Só que dessa vez agora com o antídoto, né? Como é que a gente pode evitar esses erros? Mas isso não quer dizer que tudo aquilo que vem do sentido seja puro erro. Ao contrário, muitas das nossas crenças serão mantidas, né? Mas em primeiro lugar, e talvez a mais importante, é que ele fala que ele vai apresentar todas as razões das quais é possível concluir a existência das coisas materiais, né? Então agora ele vai dar uma prova de que o mundo físico, né, fora da mente humana, diferente da mente humana, ele existe, né? E aqui vem um adendo que eu acho que eu faço questão de comentar, talvez até um pouco mais longamente, porque tem a ver com as críticas indevidas que o Descartes com frequência sofre, né? Ele fala assim: não que as julgue essas razões, né, muito úteis para provar o que elas provam, a saber que é um mundo, que os homens têm corpos e outras coisas semelhantes, coisas que nunca foram postas em dúvida por homem algum de bom senso. Veja, então aqui está muito claro que essa dúvida que o Descartes levanta lá na primeira meditação e que agora ele vai responder na sexta meditação, lá na primeira meditação ele duvidou se o mundo existe e agora ele prova que o mundo existe. Isso, como eu falei um pouco mais atrás, comentando acho a quarta meditação, agora está muito claro, embora para quem estivesse lendo já estava claro, mas aqui no resumo aparece com clareza, talvez pela primeira vez, que se trata sobretudo de uma investigação filosófica que pouco tem a ver com aquelas dúvidas que a gente levanta na vida cotidiana. Na vida cotidiana ninguém põe em dúvida a existência do mundo. No entanto, na filosofia sim, né? E é preciso perceber isso, né? O que não quer dizer que, então, a dúvida metafísica, a dúvida que o Descartes levanta, por não ser aquela dúvida, não é uma dúvida legítima. Como ele fala o tempo todo aqui, ele tem razões para duvidar. Se a gente vai duvidar, é preciso de razão. Com frequência, o Descartes é criticado da seguinte maneira, né? Se a dúvida cartesiana não é uma dúvida que pertence à vida cotidiana, então não é uma dúvida legítima, não é uma dúvida verdadeira, é uma dúvida arbitrária, uma dúvida para a qual não há nenhuma razão de duvidar. Isso é bobagem, né, na verdade. De fato, o Descartes tem razões para duvidar, razões, como ele fala lá na terceira meditação mais para frente, maduramente consideradas. Não só tem razões para duvidar, como tem razões muito boas para duvidar, né? Mas então, quer dizer, essa dúvida e essa prova dos argumentos não é para assegurar o homem cotidiano na sua vida que então o mundo existe, ele pode ficar tranquilo. Ele nem está preocupado com isso. A gente já viu lá naquela carta para o Deão e para os teólogos que as demonstrações elas foram escritas para poucas pessoas, para os filósofos. Ela não vai persuadir. Os argumentos do Descartes são demonstrações, não é um discurso para mover a alma e persuadir. Ele não quer persuadir o homem comum, né? Uma pessoa que tem bom senso e vive a sua vida prática de que o mundo existe. Isso está fora dos propósitos do Descartes, né? Mas também uma das razões pelas quais ele mostra essas razões é para mostrar que elas não são tão firmes nem tão evidentes quanto aquelas que nos conduzem ao conhecimento de Deus e de nossa alma. Portanto, quando Descartes estabelece a existência da nossa alma, né, que a nossa alma tem uma determinada natureza, que ela é realmente distinta do corpo, né, e prova que Deus existe por diferentes argumentos em diferentes meditações. Tudo isso ele pretende que sejam demonstrações.
a prova da existência dos corpos materiais, né, de um mundo físico, não é propriamente uma demonstração. Por quê? Como ele diz aqui, não é nem tão firme, nem tão evidente. O Malebranche vai insistir muito nesse ponto. Na discussão entre o Arnaud e o Malebranche, o Arnaud quer insistir que tem mais ou menos o mesmo estatuto, que é uma prova, e aí o Malebranche diz que não. Na verdade, a sexta meditação apenas estabelece que é provável que é o mundo. Isso é, que nós temos boas razões, que são provas. E nesse sentido é provável, quer dizer, provável no sentido de que as provas nos inclinam a aceitar a existência do corpo, mas rigorosamente falando, não são demonstrações. Então, num certo sentido, aqui o Malebranche poderia indicar essa passagem e dizer, veja, o próprio Descartes está dizendo que, embora ele possa concluir que a existência que as coisas materiais existem e há razões para a gente concluir isso, essas razões são provas, mas não são demonstrações. Isto é, a existência do mundo é provável, mas não é absolutamente certa. Né? Quer dizer, aqui tem material para muita discussão e divergência, mas o que eu queria dizer é que, de alguma maneira, as meditações elas terminam voltando um pouco de onde elas partiram. Né? Não exatamente da mesma maneira, porque agora muitas crenças ficaram para trás, outras crenças novas foram estabelecidas, ou elas foram estabelecidas de outra maneira, né? Mas de alguma maneira, essa pessoa que está meditando e progredindo, né? Reconhecendo os seus erros, corrigindo os seus erros, né? Melhorando e se corrigindo, aprendendo a usar as suas faculdades direito, né? A faculdade do entendimento, da vontade, usar a imaginação e os sentidos ali onde eles são adequados, né? E terminando nos sentidos, os sentidos nos mostram que os corpos existem, os corpos físicos existem, né? É uma conclusão, resultado de uma prova, e, portanto, o Descartes essa pessoa que está meditando, ela se reintegra transformada e alterada e reposta nesse mundo físico cuja prova foi dada. Né? Eu acho que eu falei um pouco a coisa da ascensão e depois do descenso de volta para o mundo, as dúvidas que a gente tem, né? Uma meditação metodológica que estabelece duas verdades, uma meditação que estabelece um método para estabelecer as verdades e explica os mecanismos dos erros, né? E os meios para evitar, e depois estabelece dois tipos de verdades, uma retoma a verdade sobre Deus, né, a existência de Deus, e depois dois tipos de verdade com relação ao mundo físico. Né? Em primeiro lugar, com relação à natureza do corpo físico, cujas verdades são dadas pela geometria, e depois as verdades sobre o mundo físico, né? Tal como é dado na experiência para a gente, e não apenas na sua essência geométrica. Né? E, portanto, de alguma maneira, a gente retorna ao ponto de partida, mas de uma maneira completamente alterada e com uma concepção do mundo inteiramente original. Né? Então, com isso aqui eu encerro um pouco a ideia da estrutura geral, né, das meditações, apoiado numa leitura do resumo inicial, né, que eu espero que todos vocês já tenham feito, ou se não fizeram, que façam agora. E a partir da próxima aula eu vou entrar nos textos em cada uma das meditações e vou comentando, às vezes mais devagar, às vezes mais rapidamente. Né? Espero não ir tão devagar para que a gente possa cobrir, se possível, todas as 6 meditações para que vocês tenham uma ideia global do texto. É isso, até a próxima aula.